Olá! Oi. Oi. Oi, oi. Oi, oi. Então, sejam todos muito bem-vindos bem-vindas também, né? A mais um bate-papo Enneagrama. A gente vai falar hoje sobre o tipo 4, né? Caminhos de transformação, caminhos de crescimento para o tipo 4. Para quem está nos acompanhando, a gente grava uma vez por semana, sempre um vídeo sobre esses caminhos de transformação. Então, já gravamos sobre tipo 1, tipo 2, tipo 3, agora chegamos no 4. E a pergunta que está nos norteando é: eu descobri meu eneatipo e agora como é que eu faço? O que eu faço, né? Como é que eu me desenvolvo? Como é que eu cresço a partir dessa sabedoria do Eneagrama? Então, hoje a ideia, como sempre, né, é compartilhar nossas próprias experiências, nossos estudos. Uhum. Se alguém aqui que estiver nos olhando e nos acompanhando se sentir tocado ou achar que vale a pena compartilhar esse conteúdo também com outra pessoa que possa se beneficiar, fiquem à vontade, né? E que a gente possa levar isso sempre, cada vez, a mais pessoas que se interessem, né, pelo assunto. Perfeito. Então, tipo 4, vamos falar um pouquinho dos desafios, o que a gente percebe, como é que essas pessoas se desenvolvem, crescem, né? Eles têm esse desafio, então, da paixão, né, do ego, que é a hipersensibilidade ou a inveja, a hipercomparação, e o desafio de acessar a virtude que, né, pela sabedoria chama equanimidade, né? Uhum. Um coração que consegue sentir e não ser tão reativo, né? O que vocês lembram, assim, de experiência de pessoas tipo 4, assim, que agrega para o caminho dessas pessoas? Começando a falar, né, sobre a equanimidade, assim, eu olho muito e procuro levar, assim, o que é essa energia, né? O que é esse estado deste coração, né? Que é a prática do aceitar e do olhar todas as experiências ou todos os sentimentos de uma maneira, né? De uma maneira igual, vamos dizer, sem se apegar muito a um ou sem se apegar muito ao outro, e conseguir a partir daí, né, se distanciar um pouco e vivenciar a vida ou fazer o que precisa, né? E acredito que é importante praticar, acho que todos nós, mas é importante praticar esse estado de presença para esse processo, assim, né? O aqui e agora. Então, sempre quando se perceber nessa turbilhão de emoções, procurar e olhar e falar, bom, tá, o que está acontecendo aqui agora? De repente fazer exercícios assim, o que eu vejo agora? O que eu estou ouvindo agora, né? Enumera algumas coisas, fazendo exercícios bem práticos mesmo de presença, de respiração, então algumas atividades, para ir ajudando a acessar e deste estado que você falou, né, para virtudes. Eu vejo essa importância daqui agora. Me vem este é um coração que está bastante conectado com o passado, que fica revivendo, ressentindo também, tem muito da desintegração, da desconexão, muitas vezes quando vai para o ponto 1 de uma forma que é o ponto de integração, mas é também o ponto onde está a criança ferida, então tem muita revolta, muito ressentimento ali. E o 4, ele é um dos que, né, todos precisam fazer um trabalho de individuação, mas para mim o 4 é o ponto-chave, porque a busca é da identidade, né? E essa identidade que vem através de muitas comparações precisa ser construída num processo de individuação. Então, que tem a ver com acessar o ponto 1, integrar a raiva que tem ali, conseguir lidar com isso, que é uma coisa bastante difícil para o 4, que é aceitar a raiva dentro de si. E só a partir, né, de integrar essa raiva que vai conseguir fazendo o processo de limites, de colocar limites entre eu e o outro, porque é tudo muito misturado, né? Então tem uma dor que é minha, mas aí para não sentir, aí é onde a gente fala que o 4 vai fundo, mas não o suficiente, porque ele deixa às vezes a dor dele e começa a colocar a dor do mundo, né, num processo de introjeção que vai virar como uma barreira. É muito doido, porque é uma barreira de dor,
mas ainda assim é uma barreira para não sentir a minha própria dor. Né? A minha dor ainda está mais lá no fundo. Então, o 4 ele precisa entrar num processo, seja um processo terapêutico, um processo de um caminho e ir muito profundo para sentir o que é seu, da sua própria história, né? O suficiente para realmente integrando essas partes todas, né? E criando estruturas de identidade. Eu acho que dentro do que vocês falaram, fica interessante a gente lembrar que o 4, o que ele vai fazer? Ele vai ficar oscilando entre um passado que foi muito sofrido e doído muitas vezes, né? Ele vai ficar sentindo essas dores para justificar, às vezes, o porquê ele não vai ser o que ele deseja ser no futuro, e ele oscila entre essa busca do passado doído e um futuro que ele fica imaginando como pode ser, ele fica idealizando, ele fica... Então, a fixação mental ali, ela acaba falando, olha, o legal mesmo vai ser quando você tiver isso. O legal mesmo vai ser quando você tiver aquilo. E eu vejo muito 4 ele nessa situação. Meu passado foi triste e eu não tenho tudo que eu quero ainda no meu futuro. Então, todos nós temos isso. Mas, assim, pro 4 isso é mais profundo. Eu lembro de um amigo meu 4 falando, que a gente estava num treinamento, estava lá no Chantal. E o que ele falou? Ele falou, cara, acabo de surfar a melhor onda, a mais bonita que teve de toda a minha vida. Eu saio da onda, parece que tem um vazio ali dentro. Eu gostei da expressão que ele falou. Podia vir uma pá carregadeira, derrubar toda a areia da praia dentro do meu coração, que mesmo assim ainda eu sinto que ele não está preenchido. Então é um vazio que existe ali dentro, que é essa busca por alguma coisa que vai preencher esse vazio. Então, essa oscilação entre essa presença, essa falta de presença, né? Eu fico no meu passado vivendo a tristeza e no meu futuro vivendo a falta de alguma coisa que vai me realizar. E aí o que a Rê falou, eu não me permito sentir a minha verdadeira dor. Eu fico colocando outras dores que não são as dores do momento, daquela situação. A tragédia, ela fica... Acho que a palavra é tragédia mesmo, que é uma encenação do momento, mas não realmente sentir o momento como ele está acontecendo. Então, eu acho que o 4, começar essa percepção, né, e acho que é a maior dificuldade, que é mexer no mecanismo de defesa dele, que é a introjeção. Que é parar, não é parar, na verdade, seria perceber que eu sinto o mundo pelo coração. Então, o meu sentimento chega primeiro. E a minha cabeça e o meu corpo ainda não entenderam o que está acontecendo. Mas o meu sentimento já está fazendo um redemoinho em mim, né? E aí depois que os outros centros vão responder, né? Depois que minha cabeça vai responder, depois que o meu corpo vai responder. Mas a emoção já tomou. E se eu cheguei num lugar que tá todo mundo meio tristinho ou alguma coisa assim, eu peguei aquilo para mim, meu coração já entendeu aquilo, e eu nem sei porque eu já mudei, já tô bravo, já tô, né? Então acho que a grande... Fica vivendo numa montanha russa, né? Isso, exatamente. Ao longo de um único dia, né? Começa o dia de um jeito, de tarde já tá de outro, de noite é de outro, e daí como manter a autoobservação, que é aquilo que a Márcia falou, ou manter práticas que me ajudem a desenrolar os meus talentos, desenrolar a minha vida, assim, né? Eu vivo o tempo inteiro tão sujeito a tantas emoções, né? E o quão importante ele praticar os outros centros de inteligência, né? Então fica muito aqui nesse sentimento, nessa introjeção, nesse idealização, mas é importante ele realmente se auto-perceber, por isso que a auto-observação, o tempo todo desses mecanismos que a gente começou falando ali no início, e falar, tá, mas o que eu penso então um pouco sobre isso, né? Levar um pouco para esse mental, o que eu posso fazer então a respeito disso, para ir um pouco do que a Rê também ali falou, assim eu vou descobrindo o que realmente eu preciso e ir atrás do que eu quero, para ele não entrar nesse ciclo do eu nunca consigo, a minha vida é sempre assim, e vai, né? Porque aí a partir desses questionamentos ele tem a possibilidade de sair disso e buscar o que ele realmente quer, né?
Entendendo essa dinâmica, né? Como o Fê, você está falando, pro 4 sempre vem primeiro no sentimento, né? E a dinâmica é, eu sinto um monte de coisas que eu não sei o motivo, e a mente, depois ela vem sendo sequestrada e contando uma história que justifique aquilo que se sente. Então, primeiro eu me sinto mal, aí em seguida vem, né, a minha mente cria uma historinha, então, eu tô assim, é porque falta isso, porque eu não tenho aquilo, ou porque se eu tivesse, ou porque o outro tá sofrendo e todo mundo tá sofrendo, e sempre vai ter uma historinha que vai fazer um enredo para que tudo isso permaneça, né, nesse looping. E a única forma de cortar esse looping entre esse monte de sentimento e a historinha que cria o enredo que justifica é o corpo. Então, realmente, assim, para o 4, essencialmente é ir para o corpo de várias formas. Ir para o corpo em práticas mesmo, práticas corporais, mas tem a ver também com o que de disciplina. E disciplina é uma palavra que o 4 normalmente né? Fazer o que tem que ser feito mesmo que eu não queira, mas eu sei que é necessário, que é preciso. É uma coisa que normalmente eles fogem, assim, né? Não quero. Eu não tô com vontade, eu não vou fazer. Tem uma rebeldia, né, que o 4 gosta de sustentar, assim, né? Então, e que é uma coisa assim, esses dias eu escutei ainda assim, né, de um 4, que era assim, quando eu tô bem, quando eu acordo bem de manhã, eu faço um bom café da manhã para mim, saudável, mas nos dias que eu não acordo bem, eu nem como, ou eu como qualquer coisa, ou eu me trato mal, eu me agrido nos dias que eu tô mal, né? Então, quando tu traz essa questão da disciplina, né? Disciplina, eu ouvi falar que significa discipleno, né? Então, esse hábito... Opa, vai dar um barulho aqui. Esse hábito de conseguir manter uma regularidade. Perfeito, essa questão do corpo, né? De trazer... Às vezes, a gente escuta do tipo 4 justamente isso. Mas tu consegue fazer isso porque tu tem disciplina. Eu não tenho disciplina, né? Mas a disciplina é uma habilidade que também a gente desenvolve, né? E é tomar consciência do quão é importante isso para mim, escolher um caminho e tentar manter essa consistência, né? E não andar à mercê das suas emoções, né? Então, acho que um cuidado muito grande que o 4 tem que ter é com relação a essa questão dos ciclos, né? Porque sim, somos feitos de ciclos e temos que aprender a respeitar os nossos ciclos. Nós, mulheres, ainda sentimos isso, né? Com mais impacto ainda. É o equilíbrio, né? Entre o quanto eu consigo respeitar e ouvir o meu corpo e atender o chamado que os ciclos pedem, mas também não usar isso como justificativa para estar sempre à mercê das minhas emoções, né? E não conseguir seguir alguma coisa que me estruture, que me faça ir à frente, né? Então, acho que essa temática, assim, disciplina, liberdade, é muito temática de crescimento para tipo 4, né? Ressignificar o que significa disciplina, o que significa liberdade. Né? Eu vou dar um exemplo dessa conexão com o corpo, com o 4, que às vezes acontece. E o que é? O teu corpo, normalmente, ele cria uma disciplina, né? Então, se você se habitua a acordar em determinado horário, você sempre acorda naquele determinado horário. É meio comum você criar essa rotina, né? Você dorme no horário, acorda no mesmo horário. Às vezes, o que eu vejo acontecer com o tipo 4? Eu já acordei e eu já não tenho mais sono, mas a minha cabeça, o meu sentimento é de preguiça. Então, eu não levanto, né? Então, o 4, ele perceber que o corpo dele, ele tem essa disciplina, ele tem essa harmonia, o corpo dele chama para fazer as coisas. Mas às vezes eu tô perdido no sentimento, perdido na emoção, o meu sentimento e a minha emoção faz o meu corpo fala assim, calma, vai lá e fica quietinho, né? Então essa conexão, eu acho que as artes marciais são muito interessantes pro 4, por questão de que tem horário para chegar, tem dia da semana para fazer, tem determinados exercícios que faz, tem, né? Então existe aquela disciplina, muitas artes marciais têm uma hierarquia para ser respeitada, né? E além do mais, por exemplo, quando você pega um Aikido, por exemplo, é uma dança linda, né? Você vai dançar para lutar. Então que tem um movimento fluido, que tem uma... Então o 4 ele vai entrar nesse ritmo, nessa fluidez daquela energia, né?
com disciplina, chegando no horário, mantendo o kimono arrumado, mantendo o kimono limpo. Então tem toda essa... Enxergar a beleza nisso, né? O caminho do yoga também é uma sabedoria que ensina uma prática regular, que diz o quê? A gente vai ter dias bons e a gente vai ter dias ruins, isso faz parte da vida. Mas o que a gente pode fazer por nós mesmos é criar esse espaço de conexão com a gente e ter essa disciplina regular, né? De se conectar com a gente, mesmo que for para assistir o nosso caos em alguns dias, né? E a liberdade, assim, a liberdade vem muito de ser livre dos meus próprios sentimentos, ser livre dos meus próprios apegos, ser livre do meu ego, que diz que eu não consigo, né? Porque às vezes a gente confunde liberdade, acha que não, liberdade então é eu levantar a hora que eu quero, A hora que eu quiser. é eu comer o que eu quiser, que é muito o discurso de 4 que está preso, né, na personalidade. Então eu sou livre para fazer o que meu corpo está pedindo na hora que ele está pedindo, né? Mas não, a liberdade é eu ter autoconhecimento e me cuidar de uma forma mais elevada, né? É olhar para minha preguiça, olhar para minha falta de vontade e ainda assim dizer não, mas eu preciso levantar, né? E o que é legal desses saber o caminho de crescimento, que é o que a gente está falando aqui, ele tá então atento a isso, ele colocar essas práticas, essas disciplinas no dia a dia, né, rotinas, e colocar mesmo. Falou assim, tem coisas no meu dia que não são tão legais, agradáveis, ou, né, isso que você está falando assim, mas que eu vou colocar isso todo dia porque eu sei que isso vai me gerar crescimento, né? Eu sair daquele processo, às vezes eu ficar lá como, vou pôr aqui um termo vítima, mas não é vítima, é no sentido quando a gente solta, a gente não vai fazer algo, a gente se coloca como vítima, né? Não, eu vou ter a disciplina, eu vou me organizar algo aqui na minha vida, nem que seja, hoje eu vou organizar minha mesa, sabe? Colocar coisas assim de organização, de disciplina, de fazer essas práticas, enfim, marciais, yoga, às vezes balé, assim, o que for, né? Mas onde possa também expressar. Importante colocar assim que seguir um caminho, sempre o caminho ele vai trazer esses momentos difíceis, né? E a frustração. E para o 4 lidar com esse momento da frustração é uma excelente oportunidade de crescimento, porque o movimento eu começo um caminho, nenhum caminho é completo, nenhum caminho porque é dentro dessa frustração do que o caminho te limita é que você vai poder amadurecer e trazer a sua subjetividade. Perfeito. Então, permanecer, né, mais tempo quando a frustração chega é o que vai te dar o fortalecimento que você precisa, porque senão a tendência eu começo um caminho, ele me frustra, falo, acho que não é tão legal assim, aí eu vou para outro caminho, vou para outro, e daí isso que vira o eterno buscador, né? Porque todo caminho é frustrante, né? Todo relacionamento, qualquer coisa que a gente vai fazer, vai ter esse momento de frustração. E é nesse momento que a gente tem a oportunidade de crescer. E aí tem uma questão que é bem básica, que é essa coisa do buscador, né? Que eu vou buscando a minha identidade, sim, e nós somos infinitos de potencial, mas nós temos os nossos limites nesse momento aqui agora. E a lidar com esse limite, abraçar minha limitação é também uma liberdade. E, ao mesmo tempo, eu tenho potencial infinito, mas eu tenho a minha história, que é básica. E essa integração da minha história é fundamental também. E aí é básico mesmo, é integrar pai e mãe, que para o 4 é fundamental, né? Enquanto eu não tiver com pai e mãe assim bem integrado, eu vou buscar infinitos caminhos, infinitas possibilidades, e isso nunca vai A gente está me falando de uma falta, satisfazer. a gente está falando de uma falta, né? E aí onde está essa falta, né? Onde a gente precisa integrar para não para não ser esse eterno buscador aí, né? Lá fora faz todo sentido, Rita. Muito bom. Como a gente E falou curioso. Pode falar. Só por questão da identidade, né? Que essa busca dessa identidade, a busca dessa coisa que me preenche, a busca dessa nunca me sentir completo, né? Essa é a busca que o 4 ele vai fazendo. E o que acontece? Eu acho que os 2 pontos aí que são interessantes no 4 é sempre essa busca e sempre ele está muito conectado com essa
eu não sei nem como dizer, na verdade, é oscilação, né? A paixão dele, quando ele tem a virtude dele, que é sereno, né? A serenidade, essa equilíbrio emocional é a palavra, né? Então, quando ele chega nesse equilíbrio emocional, até essa busca, essa situação de ficar buscando, ela se aquieta um pouco, porque eu entendo que está tudo bem estar ali naquele momento, como vocês falaram, tem infinitas possibilidades de ser, mas tudo bem, eu estou tranquilo porque no momento eu estou sendo isso, né? Então eu fico mais contente com o presente que eu tenho ali naquele momento e a possibilidade de ser, às vezes, a máxima potencialidade do que eu posso ser naquele momento, né? E o que o 4 acaba fazendo? Ele fica, pela emoção dele, ele fica buscando lá no futuro a frustração, às vezes, ou a completude, né? De, eu vou ser bom quando isso acontecer, ou quando eu tiver aquilo, ou quando... E não, seja feliz, ou pleno, ou qual a palavra que encaixa aqui melhor, naquele exato momento, né? Ou até mesmo a dor, se for sentir a dor, seja pleno na dor daquele momento. Porque essa balança emocional do 4 e essa busca por tentar entender quem ele é, né, faz a oscilação, é uma tempestade. Me vem a imagem de um barquinho no mar, assim, e o mar jogando para lá e para cá, né? Então sempre está uma tormenta ali dentro, né? Então como o 4 perceber que ele está nessa tormenta, que é baseado nessa busca dessa identidade, e aí vocês falaram cura de pai e de mãe, e situações que vão na terapia, enfim, vão preenchendo essa minha angústia por essa busca de quem eu sou, né? Ela nunca vai deixar de existir, mas ela vai ficar mais equilibrada, vamos dizer assim, e todos os sentimentos que me fazem ter uma montanha-russa, que a gente já falou aqui, que é motivado por essas imagens de busca, né? Esse sentimento, essa imagem que eu tenho que eu não sou completo na minha cabeça, né? Esse sentimento de que tá faltando alguma coisa, de que tá errado, de que tá ausente, de que tá... E que às vezes eu deixo, como eu falei, o barquinho, né? Joga de um lado pro outro. Eu vou nos ambientes e esse ambiente me toma, entra em mim. Então, como é que eu misturo essas duas coisas? Eu sempre estou buscando quem eu sou e o meu sentimento está oscilando. Então, a percepção disso, sempre com foco nisso, não me deixa perceber o presente, o que está acontecendo ali. E principalmente no 4, o que está acontecendo lá dentro de mim. Porque eu fico botando a culpa nos outros, né? Fulano me oprimiu. O 4 tem, a gente usou a palavra aqui, vítima já, né? Mas ele sempre entra nessa vitimização, né? Então ele vai botar a culpa fora para não enxergar o que está acontecendo dentro. Então essa oscilação que é causada por ele mesmo, né? E aí tá nessa reconexão com o pai e com a mãe, entender esse buraco que é quem eu sou, eterno buscador, né? Que a gente já falou aqui. Então, O exercício. Pode E falar. o exercício, né, Fê? Assim, hoje se fala muito em exercício da gratidão, tá muito na moda, mas assim, pro 4 é essencial trabalhar isso, assim, né? Pelo que eu sou grato hoje, o que eu tenho, esta relação, né? Porque tem muito enxergar o que está faltando somente, e aí não consegue sentir essa felicidade, ou essa gratidão, ou essa completude naquilo que ele está vivenciando. Então, é praticar esse exercício, né? Eu sei que são anos pondo energia talvez na falta, mas aí é praticar esse exercício mesmo, consciente de falar, tá bom, mas o que tem aqui? Ou E se eu escolher... enxergo... Não, e escolher, muitas vezes, tomar realmente a atitude de escolher abrir mão do sofrimento, né? Isso, Que deixar ir, pessoa né? eu vou ser, quem eu vou ser, né? Como a Rê colocou antes também no nosso pré-gravação aqui, quem eu vou ser se estiver tudo bem, né? Se eu estiver feliz. Quem eu vou ser se a vida estiver boa. E se eu já... Quem eu sou, né? A partir do momento que eu reconheço que eu já tenho tudo que eu preciso, né? Que já tá tudo aqui e agora, assim. Porque quando a gente conversa profundamente com 4 e a gente espreme um pouquinho mais, tem um momento que eles dizem, né? Mas eu gosto dessa melancolia. Na verdade, eu gosto desse sofrimento, né? E enquanto a gente gostar disso e não, de fato, abrir mão das historinhas, abrir mão
das coisas tristes que nos fizeram, abrir mão, né, dessa necessidade. É Não um vai ter ponto de cura. choque fundamental, Não vai ter cura. fundamental, porque eu posso testemunhar, como a minha asa 4 é bem, né, forte, eu senti muito tempo e foi fundamental. Eu me lembro no meio, né, nesse ponto forte assim de uma parte do meu processo que parecia que eu não existia mesmo fora desse sofrimento. Parecia que era tão desconhecido que é sempre melhor fazer o caminho de voltar para o que você conhece, né? É uma redescoberta mesmo do que parece que para a mente que está acostumada a criar essas enredos né, onde eu tenho um papel e sempre né, de vítima, descobrir que não sou, que a vida, né, que tem muita felicidade e alegria é como se fosse uma morte. E é uma morte daquele personagem sofredor. E vai nascer um outro personagem, né? E é difícil fazer essa transição mesmo, né? E por isso a necessidade de aprofundar, né? Então, quem for 4, assim, o que eu percebo no meu convívio? Como eles são muito buscadores, eles acabam muitas vezes até compartilhando muitas descobertas com as pessoas que estão no entorno, né? Então, quando a gente convive com 4, eu sinto que a gente se beneficia muito, porque eles trazem muitas vezes muita descoberta, eles compartilham muitas coisas que eles estão buscando, que eles aprenderam, que eles foram, que eles viram, experiências, né? Só que eles, para eles mesmos, precisam aprofundar nos caminhos, né? Então, não é só en passant, né? Assim, tipo, dar uma passadinha por várias teorias, por vários processos de cura, né? Eu vou lá e experimento uma terapia quântica, daí eu experimento um pouquinho de enneagrama, daí eu faço meu mapa astrológico, daí eu vou num retiro de tal coisa, mas no fim a vida tá passando e a pessoa continua carregando aquele peso, né? Eles entregam essas maravilhas todas que eles descobrem para um monte de gente ao seu redor, ajudam a curar um monte de gente, mas eles continuam naquele peso, naquele fardo, né, do sofrimento. Então, que é o que aquela analogia. Eu descobri o remédio, né? Eu sei qual é o remédio, mas você tomou a dose certa, na quantidade de dias certo. Não tomei. Não, mas eu já sei, eu descobri que é isso. Se eu fizer o tratamento, eu me curo, né? Uhum. Porque se eu fizer o tratamento, eu me curo, né? E aí, o legal de a gente perceber no 4 é que ele tem a idealização de que ele tem que ser alguém, às vezes, um futuro que ele imagina que aquilo vai ser melhor. Aí o que acontece? Como ele não consegue, na cabeça dele, ele não vai realizar esse futuro, ele não vai chegar a ser aquilo que ele imagina que seria grande realização dele, né? Ele precisa ter essa realização e essa atenção das pessoas de alguma forma. Então ele fica nessa posição de vítima, muitas vezes, aí é legal o 4 perceber isso, que ele está se vitimizando para conseguir essa atenção, para conseguir esse carinho, para conseguir esse afeto, que ele não vai conseguir na cabeça dele. Ele falou, não, legal seria se eu fosse aquilo, mas já que eu não vou ser, eu vou falar que se aquilo é muito difícil, está todo mundo me atrapalhando, está acontecendo tudo errado, e aí, por favor, venha, dependendo até do instinto, né, um salvador, ou enfim, vão se colocar aí as formas de sofrer mais adequadas para cada instinto, né? Ele vai abrir mão de ser especial. Nossa, essa é algo bem difícil. E eu acho que um outro ponto importante para a gente não esquecer também é essa questão quando a gente está falando muito do sentimento, né, dele interno, dele absorver, ele o praticar mesmo também, colocar a atenção um pouco no outro lá fora, né? Ouvir um pouco mais o que o outro está falando, estar disponível a o sofrimento também do outro, sem se apegar a esse sofrimento, mas no sentido, numa atitude mesmo de altruísta, para encontrar esse equilíbrio entre, né, aqui dentro somente e o lá fora, e aí ele encontrar esse equilíbrio. Trabalho voluntário, né? São trabalho coisas voluntário, que contribuem bastante, né? Ouvir um pouco mais. Com consciência, porque senão o 4 também muitas vezes ele diz, eu vou fazer esse tipo de trabalho, eu me coloco a serviço do outro e eu volto pior, porque claro, introjeta, né? E daí adoece. Então,
Eu já ouvi muito disso também, você tem que ter esse Primeiro tem que estar cuidado. muito inteiro, né? É. Com estruturado para conseguir, porque essa é a linha, né? Da integração, que é integrar e devolver esse amor, né? Estar realmente disponível para o outro, porque a empatia é muito alta, né? Vamos lembrar que o trabalho do 4 inicial é corpo, né? Uhum. Então, disciplina, acordar no Isso. horário, fazer as atividades físicas, alimentação. Então, é cuidar do corpo mesmo e ir projetando o corpo. Quando ele ganha esse corpo vai ajudar ele a ter uma mente mais calma, tá? Então, o cansaço da atividade física, às vezes, vamos dar um exemplo, né? Tem vários caminhos, mas vamos dar um exemplo desse. A hora que eu tô com a atividade física, que eu fiz a atividade física, aquilo me dá né? Tá gostosinho ali. A minha mente, ela desacelera um pouco. E nesses momentos que eu tô mais calmo, eu tenho a capacidade de conseguir perceber para onde meu coração tá me levando, tá? Então eu consigo, é um exemplo que eu tô dando de caminho, mas enfim, essa aí seria a ideia, né? Porque que vai acontecer muitas vezes, se o 4 ele for direto para um trabalho social ou para alguma coisa assim, ele vai pirar lá. Sim. Porque tem um monte de gente sofrendo. Tem Ele vai no estresse, amor, né? E aí não... Vai na carência da carência, né? Para esconder a minha carência, eu vou... Vai reforçar o que a gente está falando. E eu acho que em alguns pontos se assemelha muito ao caminho do 9 nesse sentido da perseverança, da persistência, né? Por exemplo, então, senti que na minha vida faz muito sentido, por exemplo, aprender a tocar, sei lá, piano, né? É uma coisa que eu quero me expressar com isso. Como a Rê bem colocou antes, é um caminho. Esse caminho do tocar piano, ele, né, a gente às vezes aprende, a primeira curva de aprendizado ela é rápida, porque, claro, a gente não sabe nada, de repente a gente começou a tocar, então dá uma sensação de que a gente aprendeu muito. Depois ela começa a estagnar, né, porque daí depois para sair daquilo que eu sei para o próximo, né, degrau, quase eu não vejo evolução. E aí o 4 precisa perseverar, né? Por isso que eu acho que em alguns pontos se assemelha muito ao 9 também nesse sentido, assim, da perseverança, da persistência. E cuidar com as historinhas que vêm, que é às vezes assim, poxa, mas se meus pais tivessem me incentivado lá na infância, né? Poxa, mas o fulano tem talento para isso, eu não tenho talento, né? Ah, mas a ciclana sabe tocar porque ela tem melhores condições de vida do que eu não tenho. Então, atenção para essas histórias que vêm de vitimização, né? E saber que não, né? Eu tenho condições de tocar, isso exige disciplina, perseverança, né? E a gente continua, né? Diante da dificuldade, a gente continua. E é só na persistência que a gente vai conseguir colocar também os nossos talentos, né? Em movimento e entregar para o mundo algo muito bonito, né? Então, as coisas, elas vêm do esforço, né? Então, que não precisa ser sofrido. Mas lembrar que o 4 é esse artista, né? E lembrar que o 4, ele, com disciplina, ele vai entregar toda essa beleza, essa arte que ele tem dentro dele, né? Essa criatividade, é lindo. Eu sempre falo, o 4 para mim, às vezes, como eu tenho um pouco de dificuldade de acessar a emoção, o 4 ele me traz só de estar perto, ali você vê que tem, né? Mas assim, o que acontece? Arruma a cama primeiro, né? Então aprenda a levantar, arrumar a cama. Tipo, é uma coisa difícil, para algumas pessoas vai ser, dependendo do instinto, do tipo, enfim. Mas assim, arrumou a cama, aprendeu a levantar, arrumar a cama, colocar as coisas no lugar. Então essa disciplina diária é a primeira coisa que vai te dar base para daí você ter esse fortalecimento para você ir para os próximos níveis. E aí, como é lindo ver um 4 que conseguiu. Eu lembrei agora de um livro, gente, acho que é A Guerra da Arte, se eu não me engano, tá? Para mim é a história de um 4 que quer escrever e ele tem que criar disciplina diária para ter que escrever, entendeu? Então todo dia ele luta para quê? Para simplesmente arrumar o escritório e sentar. De um horário até um horário, tá? E ele coloca, eu vou sentar nesse horário, e ele fala que ele tem que expulsar os demônios dele. O que são os demônios? É tudo aquilo que atrapalha ele para não sentar naquele horário. Então ele fica vários dias só sentando no horário, mesmo que ele não estivesse escrevendo. Por quê? Para ele pegar o hábito, né? Então, é bem bacana, é bem interessante. Assim, acho que me veio agora, pode ser um 4 ali tentando
colocar esse criativo em disciplina, né? Então, eu Uhum. acho legal. Você falou de livro, também deixar uma outra dica aqui, né? Que é um livro de um 4, que eu acho que é fundamental, que todos os 4 deveriam ler, que é Quem Me Roubou de Mim, do Padre Fábio de Mello, que é um livro muito bom para Bem legal. esses Boa entendimentos. dica. Então tá, então já chegamos ao nosso final aqui do nosso tempo. Fica então as recomendações, as dicas, né? O incentivo, assim, eu acho que de que os 4 realmente consigam se perceber e fazer essa escolha do caminho da disciplina, né? Que traz liberdade para que consigam colocar toda essa beleza também em movimento, né? E disponibilizar isso para o mundo, assim, porque tem muita coisa linda para ser entregue. Tem muita né? coisa linda. Muita coisa linda. E a gente quer ver, né? Então, Uhum. Certeza. Muita. a gente quer ver, então, Exatamente isso. né? Organizem-se, né? Se coloquem em movimento e nos Se mostrem. materializa, povo, por favor. É isso aí, manifestem. Então tá, gente, um beijão, até semana que vem. Um beijo, até. Tchau, tchau. Tchau. Valeu. Tchau.